Olá, bom dia, bom dia. Bom Bom dia. dia. Bom, a gente acabou de publicar a nota do João Santana rebatendo as várias entrevistas do Jack. É inacreditável, ele diz duas coisas interessantes ali, importantes também. A primeira é que ele convocou o advogado dele no dia 19 para a República Dominicana, porque ele já havia sido informado Por Yolanda. pela Yolanda e estava para estourar a Operação Acarajé, né? Então, ele convocou o Fábio Tofic, o advogado dele, para a República Dominicana. Isso é um dado bastante importante. Digamos assim, que o segundo, para configurar a obstrução de justiça, ele diz claramente que deixou de voltar ao Brasil justamente para não ser preso. Quer dizer, ele permaneceu no exterior porque havia essa ordem de prisão para cima dele. E quando ele voltou para cá, voltou para o Brasil, voltou sem os celulares, voltou sem computador. Vocês se lembram disso que nós noticiamos na época, né? Isso, isso mostra o quê? Mostra que houve uma flagrante, mas uma flagrante obstrução de justiça e uma flagrante fraude jornalística que eu, hoje de manhã, peguei todas essas matérias, falei, tem um negócio estranho aí. Peguei a Folha de São Paulo, o Globo e o Estadão, os três fazendo a mesma coisa, a mesma notícia, dizendo que havia uma versão contraditória, havia uma contradição entre o depoimento do João Santana e da mulher dele. Falei, não há contradição nenhuma, eu ouvi novamente, e não há contradição nenhuma aí. Eu expliquei para o nosso leitor. Agora vem o João Santana confirmar o que estava evidente para quem quer que escutasse com atenção e não escutasse através das palavras sopradas pelo Jack aquilo que foi dito nos depoimentos. E o João Santana tem uma vantagem, né? Porque o João Santana foi jornalista. Então ele conhece bem a cambada, né? Sim. E Ele sabe conhece bem escrever. a cambada, né? E sabe escrever. Então, óbvio que ele não ia convocar o advogado dele da República Dominicana, convidando o advogado para ir a um resort na República Dominicana. Ele e a mulher esqueceram os celulares no hotel. Papo furado, né? Papo furado. Aliás, o Jack fez e aconteceu. Se alguém se debruçasse só sobre as atividades de José Eduardo Cardoso no Ministério da Justiça, em companhia daquele senhor que era advogado-geral da União, o Luiz Inácio Adams, né? E ele descobriu um monte de coisa, porque ele passou boa parte do tempo tentando obstruir justiça, tentando convencer ministros do TCU a desistir de acordo de leniência, deixar tudo lá por conta do Planalto. Fez e aconteceu. E nesse caso aí... Tudo está noticiado, viu? Nesse caso, ele tem uma participação direta. Era ele que passava. Obviamente, não era o diretor da Polícia Federal que passava as informações para Dilma Rousseff. Quem passava era o próprio ministro da Justiça, que passava para a Yolanda esses dados todos. E ela, tal, com a mensagem cifrada dela, informava o casal fugitivo do que estava acontecendo aqui no Brasil. Agora, é a maior diversão assistir uma discussão do marqueteiro do PT, do João Santana, com o Jack, com essa turma, porque foi ele que ensinou ao Cardoso, a todos os membros do PT, a se fazerem de sonso em público, né? Diante de acusações e tal. Então, ele conhece todos os truques retóricos e vê desmentido dele em relação aos petistas. É muito divertido. É divertido e é trágico, porque os truques funcionam ainda. Se você ler os três jornais do Brasil comprando a história do Jack, é que algo ainda funciona nessa organização da criminosa que tomou conta do Brasil. Tem um aspecto importante dessa história de João Santana com o Fábio Tofic, o advogado, porque o Fábio Tofic é o mesmo advogado do Manteiga. E ele participou do processo de delação. Ele só saiu agora em abril, quando a delação estava para ser homologada, né? Quando ela foi homologada. Eu acho que sabe, tem uma série de conflitos aí, porque o Manteiga é delatado, como é que ele vai
ficar na defesa de um cara que está sendo delatado, sendo que ele acompanhou todo esse processo, e participou dessa ação de obstrução, né? Porque no final das contas, advogado não pode tudo, né? E ele participou dessa ação de obstrução, inclusive, bem lembrado o Mário, né, Mário? Quando ele foi preso, todo mundo foi para cima dele, né? Em relação ao notebook, aos celulares, etc. Ele deu uma desculpa esfarrapada e ficou por isso mesmo. Então, infelizmente, continuamos aí com esse tipo de situação, né? Advogados... Não, e por falar em promiscuidade, o advogado atual da Dilma, para esse caso de obstrução de justiça, o Toron, é advogado também do Aécio Neves. Há uma situação clara de conflito ali que é inaceitável, inaceitável. Agora, esse desmentido do João Santana, que estava evidente, está no depoimento. Eu não tinha lido, obviamente, ainda a nota do João Santana, ele ainda não tinha publicado, mas estava lá. O cara fala, eu soube da dimensão da Operação Acarajé pelas câmeras de segurança. O Jack falou, não, ele estava na casa dele e viu a polícia chegar. O cara estava na República Dominicana. Ele viu, sim, pelas câmeras de segurança, mas pelo computador. Porque ele estava a 7 mil quilômetros de distância, assim, sei lá eu quanto, qual é a distância da República Dominicana para São Paulo ou para Salvador, sei lá eu. Mas, de qualquer maneira, estava evidente já. É uma maquinação nojenta, asquerosa, que foi devidamente desmascarada pelo João Santana. Agora, não sei qual era o objetivo exato assim, deles ficarem fora do Brasil, se era para retardar a prisão, quanto tempo, o que eles iriam fazer depois do mandado de prisão expedido, porque a Mônica Moura, inclusive, ela dá uma amenizada na delação dela, eu mostrei isso no vídeo, ela fala que não sei o que a Dilma queria, me avisando sobre a prisão que ia acontecer, quer dizer, que você achava que a gente pudesse fazer alguma coisa, mas jamais faríamos, quer dizer, jamais fugiríamos da justiça. Ou jamais falaríamos alguma coisa. Insinuando ali. A minha impressão é que eles sabiam muita coisa, mas não sabiam tudo. Eles tinham acesso às informações sobre a Lava Jato, mas não é que eles tivessem um informante dentro da Lava Jato que contasse os detalhes da operação, a extensão da operação, quem seria atingido e de que maneira. Eles tinham uma noção do que ia acontecer, da ordem de prisão, etc, etc. Mas não era uma informação detalhada. Não, eu acho que eles só tinham a informação da prisão. Fora do Brasil, para saber o que aconteceria, porque ali foi detonado, como nós sabemos, o departamento de propina do Odebrecht. Vale a pena lembrar que quando você tem uma operação da Polícia Federal, ainda mais uma operação de envergadura, como todas essas fases da Operação Lava Jato, é necessário você mobilizar um contingente expressivo de agentes, de delegados. O próprio pessoal do Ministério Público acompanha muitas dessas diligências. Então, isso você precisa de autorização. Inclusive, quem foi no governo do PT que se determinou que toda a autorização orçamentária para movimentação de pessoal para essas operações tivesse que passar pelo ministro. Então, quando isso chega no ministro, ele fica sabendo que vai ter operação. E num período em que você tem, né, quando você tem a dimensão de uma operação, o cara vê ali, olha, vai ter muita gente mobilizada, os locais. Então, ele já supõe que isso... E de onde vem o pedido, né? Se o pedido vem de Curitiba, aí não tem mais dúvida nenhuma. Olha, realmente é Lava Jato, tá lá, cumprindo o mandato na Bahia. Então, já... Não, você sabe, eles gostam de controlar os custos, né, Cláudio? É uma coisa importante controlar os custos ali no papel, conta de padaria mesmo, né? Cuidado com o dinheiro do pagador de impostos, né? E o João Santana estava na República Dominicana e o outro alvo de prisão temporária da Operação Acarajé, que era o Fernando Miliaccio, cuja delação só foi divulgada antes de ontem, ainda não foi divulgada, deve ser nas próximas horas, a gente deve saber os detalhes dessa delação, mas o Miliaccio estava fora também, estava na Suíça, né? Então, e hoje, o Estadão diz que
houve uma ordem expressa do Marcelo Odebrecht para que todos os responsáveis pelo departamento de propinas se mandassem do Brasil. Então, é uma operação combinada entre a Dilma Rousseff, o marqueteiro dela e os pagadores dela. Não é nada casual, não é aquele tipo... E você vê que... E você vê que a gravidade das coisas que eles estão contando na delação justifica a Dilma querer tê-los avisado, né? Na esperança, provavelmente, de uma fuga, como a própria Mônica Moura insinua na delação. Quer dizer, eles estão desconstruindo a Dilma e ela devia ter muito medo de que isso acontecesse, como de fato está acontecendo agora, e quis avisar, quis dar um jeito, né? Outra coisa que desconstrói esse discurso do Cardoso é que ele, desde que surgiu essa informação, ele vem dizendo que informava a Dilma por dever de ofício. Ia ser deflagrada uma operação, então ele, por dever de ofício, informava a presidente. Isso não existe. Não existe estamento jurídico nenhum para ele pegar olha, tem que informar sobre todas as operações. Imagina se o ministro, né, às vezes você tem operação na fronteira, operação na favela, operação, sabe, de todo tipo, operação por crime ambiental, operação por tráfico de drogas, você vai ficar informando isso para o presidente da República. Sobretudo quando se refere... Não é um dever de ofício, isso aí é cascata. Não, na verdade, quando se refere ao marqueteiro dela, né? Na verdade é o seguinte, você até a conclusão das diligências, você tem um sigilo judicial, né? Até a conclusão, exatamente para você não frustrar essas diligências, para que essas pessoas que são alvo, né, de mandado de coerção, de condução coercitiva ou de prisão, não fujam, né? Então, era um festival de... Olha, é uma peneira, porque se você lembrar, além do próprio ministro da Justiça avisando a Dilma de prisão de marqueteiro, você chegou a ter um blogueiro avisando o Lula. Exatamente. Bem lembrado. Quer dizer, dele, é verdade. É um negócio, aliás, um queijo suíço, né? Com a devida metáfora, né? Quer dizer, assim, é um troço inconcebível. Não tem, isso que você falou, você tem razão, não tem dever nenhum dever de ofício de avisar nada. Teria, digamos assim, um dever de etiqueta se fosse um ministro. É o dever de cúmplice. É o dever de cúmplice. É isso, boa. Se fosse um ministro, né? Você falou, olha, o seu ministro vai ser preso. Mas isso você avisa em cima da hora. Né? Ou você vai ser preso. Ou você vai ser... Ele próprio investigado, o próprio Jeque é investigado por obstrução de justiça. Então, não é... Eu vou ser preso, né? Você, o presidente, eu vou ser preso. Eu vou ser preso, é isso. Não, é uma piada. Foi completamente desmontada essa fábula e agora, óbvio, a PF vai pedir os dados ao Google e a gente vai ter a confirmação também dos e-mails, como se fosse necessário. Nós já temos todos esses dados. É claro que a Lava Jato já está, como nós sempre dissemos, 8 passos adiante. Então, sobre isso não há a menor dúvida. Dilma ferrou, ela pode emplacar quantas matérias ela quiser através do porta-voz dela e do advogado informal dela, que é o Jeque. Mas ela está ferrada, ela vai para a cadeia. E antes do Lula se bobear, hein? Antes do Lula se bobear, exatamente. Aliás, está parada a história do sítio? Essa é a notícia mais animadora, né? Está completamente parado. A PF não tem pessoal. Ontem a gente já tinha publicado. Houve um corte de 44% na verba da PF. E agora eles não indicaram. Era uma preocupação sua, Mário, quando foi anunciada, quando nós anunciamos, aliás, a transferência do delegado Márcio Anselmo, você, aqui mesmo na nossa reunião, para mim, para o Cláudio, disse, espero que ele seja substituído, espero que não pare nada. Eu me lembro, na época, de ter te tranquilizado sobre isso. E agora eu tenho de voltar atrás, eu tenho de dizer que eu estava errado, porque ele não foi substituído. 3 meses depois, ele não foi substituído. O inquérito sobre o sítio, que está aí, está pronto quase. O Cláudio deu todas as tramóias,
300 milhões de reais que passaram pela conta do Jonas Suassuna. 300 milhões de reais. O laranja do Lulinha. Embora nós tenhamos essa enorme quantidade de trabalho já feito, embora a Lava Jato tenha ouvido nos últimos dias o Léo Pinheiro, o pessoal do OAS, todo o pessoal da Alexandrina Alencar, da Odebrecht, sobre a reforma, a PF está parada, não há quem. Por isso, o Lula não foi indiciado até agora pelo sítio. Que é um caso aí que está... E é um caso muito mais forte até do que o apartamento. Né? É muito mais forte, Você tem delação de tudo quanto é lado, você tem nota fiscal, você tem dinheiro entregue ali, você tem... Você tem todos os pagamentos feitos pelo Rogério Pimentel, que é assessor direto do Lula. Ontem, eu peguei esse negócio, o Rogério Pimentel mora num dos apartamentos da Coop. O mesmo apartamento do qual... As coisas estão ligadas, obviamente. As cozinhas estão ligadas, os pagamentos... Você tem o uso intensivo... Você tem o uso intensivo do sítio pelo Lula. Você tem aquela fala da nora do Lula, né? Dizendo, não é aquele sítio, é outro sítio, você precisa conhecer, conversando com não me lembro quem mais, enfim. Um desses telefonemas que foram grampeados pela Polícia Federal. É uma pena, né? Mas esse aí é o Estado de Direito que as pessoas reivindicam. É o Estado de Direito em que a polícia não funciona, os procuradores ficam de bico calado, os juízes e ministros fazem o que querem, os políticos se safam, né? E nós, que pagamos os impostos, arcamos com o pato. É isso. Agora tem até a foto do Lula lá imitando a Carmen Miranda no sítio. Realmente é o tapa na cara completo aí na sociedade. Mas todas essas coisas são do processo do sítio. Nós já tínhamos publicado tudo isso. O Cláudio tem 300 posts a respeito com o material recolhido pela PF sobre isso. Foto do Gordilho tomando cachaça. Isso a gente tem há 1 ano. Tomando cachaça com o Lula. A gente eu publiquei o Gordilho antes mesmo do Ministério Público saber que ele existia. Não, você deu o negócio da cozinha. A cozinha Kitchens é um achado teu. O Ministério Público não sabia da existência dessas cozinhas. Eles e essa diferença? Mas você foi atrás e você desvendou esse negócio. Assim como pedalinho, enxaria, etc. A gente deu foto da adega, a gente deu foto de tudo. Só deu foto... tudo. É engraçado porque os jornais ficam dando agora os documentos, como se fosse novidade, e se a gente não der, fica parecendo que a gente não está acompanhando o noticiário. E, na verdade, Deus troço já tem mais de ano. Não, mas a coisa importante aí é que esse material todo se refere ao sítio. Ao inquérito que está parado. Então, mas é isso mesmo. Eles estão colocando no outro inquérito porque ajuda a dar o quadro, porque a OAS, além de ter dado de presente o apartamento para o Lula, fez também a reforma da cozinha e do lago do sítio em Atibaia. Então, se justifica que o material recolhido para um inquérito seja usado no outro também, porque se trata da mesma empresa pagando propina para o mesmo Brahma. Mas o outro inquérito está parado. Isso não quer dizer que o Ministério Público não possa continuar trabalhando. Eles, nas últimas semanas, receberam as delações do Odebrecht que fazem referência à reforma, estão compilando essas informações, eles continuam trabalhando em cima da denúncia. Essa denúncia, de fato, essa eventual denúncia do sítio, né, que virá, ela é muito mais ampla que o triplex, porque ela envolve, inclusive, as quebras de sigilos desses, né, do Bitar, do Jonas, tudo que a gente já publicou aqui. Mas isso que está acontecendo com a PF, ontem mesmo, Diogo, você publicou a história do orçamento, né, do corte do orçamento. Acho que foi você, né, que publicou. Está acontecendo muita coisa na PF, e quando teve a operação lá da JBS, lá na sexta-feira, eu também alertei, olha, tem alguma coisa acontecendo aqui, não é possível que uma operação autorizada há quase 2 meses, né, leve quase 2 meses para ser. Aí eles lançaram até uma nota, assim, não, mas estava dependendo dos alvarás, não sei o que e tal, mas aí eu pedi a data, então me deem a data, aí não me deram. Então, assim, no final das contas, a gente sabe que... e aí a desculpa deles foi que eles levaram esse tempo todo para confirmar endereço.
olha, gente, vocês estão precisando de 2 meses para confirmar endereço de gente conhecida, né? Pode pedir ajuda, mas pede ajuda para a gente aqui que a gente ajuda a achar essas pessoas. São pessoas já conhecidas, inclusive os alvos dessa operação são alvos que já são alvos de outras operações. O Joesley já teve mandado de busca e apreensão, já teve mandado de condução coercitiva, inclusive já negado. Então, não existe. Isso aí é uma desculpa esfarrapada. Ela vem dentro de um contexto complicadíssimo que está acontecendo dentro da PF. Um dia desse mesmo eu fui informado que um determinado delegado foi deflagrar uma operação, ele ficou 2 semanas brigando para conseguir o pessoal para poder fazer o cumprimento dos mandados, né, das diligências. Então, assim, é preciso ver o que está acontecendo. A gente tem um ministro que é citado em investigação, Osmar Serraj. A gente tem um diretor-geral que parece que adormeceu, já está desgastado, ou chegou já no seu limite, é um cara que já foi reconduzido ao cargo muitas vezes. É preciso ver se o Daello continua dando conta do recado, porque é muito fácil agora que passou, né, essa coisa toda do PT, né, de sair do governo, agora fazer um acerto com quem está no governo. Estão acontecendo coisas importantes, coisas graves, que estão prejudicando o trabalho da Polícia Federal. E isso está cada vez mais claro. Então, nós temos um presidente da República enrolado até... exatamente. Você tem o pescoço na Lava Jato. Né? Todo mundo, o presidente, todo mundo citado. Então, é até natural que comece a haver pressão política em cima da Polícia Federal para tentar evitar ou impedir sem dúvida. Ou adiar a sua atividade. É preciso reagir, porque também... A pressão está surtindo efeito. E depois teve o estrangulamento financeiro também. Né? Exatamente. Que é uma pressão também fundamental, né? Eles podem usar a desculpa público reclamar, né? Eles podem usar a desculpa da falta de dinheiro, causada também por essa mesma geração de políticos, para fazer as manobras políticas que atrapalhem ali as investigações também, né? Só queria voltar a uma coisa que o Mário falou, essa comparação do sítio com o triplex, que o sítio, obviamente, tem muito mais provas de que o Lula usou, frequentou. Tem o áudio de que o Lula fala com o caseiro, se eu não me engano. E no caso do triplex, o Cristiano Zanin, advogado do Lula, no depoimento do Léo Pinheiro, ele fez questão de perguntar ali, mas o Lula usou o triplex? Fez questão de fazer o Léo Pinheiro dizer que ele não usou. E o Léo Pinheiro foi dizendo de outras formas, até que ele disse, não, porque não estava pronto ainda. Porque a imprensa revelou, e aí o Lula acabou desistindo, né? Ele diz que não foi ele que desistiu, que ele desistiu, mas não falou, né? Para os empreiteiros. O Felipe, a gente publicou aqui, porque é tanta informação que vai ficando pelo caminho, mas nós publicamos aqui fotos internas do triplex, onde os quartos já estavam com beliche. Você já tinha cama, já tinha beliche, já tinha... Então, assim, como é que o corretor Léo Pinheiro vai vender uma coisa beliche? Já sabe até a quantidade de pessoas que vai morar ali, quem é criança, quem não é. É uma piada. Eles estavam prestes a se mudar. Eles iam se mudar, sei lá, em 2 semanas, até que aí veio a matéria do Globo e acabou essa operação acabou sendo suspensa. Infelizmente, a matéria do Globo, ao mesmo tempo que revelava, ela também ajudou a alertar e eles não fizeram essa mudança. Eles mudariam em 2 semanas e aí não teria mais como... Mas a gente tem tudo ali. A gente tem tudo. No caso do sítio, é muito maior a quantidade de informações, porque nós temos a compra, efetivamente, por meio de laranjas que movimentaram dinheiro de um monte de outras fontes que precisam ainda ser reveladas. Mas eu acho que o Felipe ia dizer justamente que o Zanin, ao tentar jogar esse argumento de que eles não frequentavam, não moravam, não utilizavam o apartamento, né? O apartamento não seria deles, né? Do Lula e da Marisa. No entanto, não é isso, Felipe? No caso do sítio, no caso do sítio, não dá. Ele ajuda, inclusive, exatamente. Ajudando a acusação, né? Porque o abuso era intensivo. Ele fez várias vezes. Isso é um argumento. Isso ele fez várias vezes. A história, por exemplo, que ele discutiu no apartamento dele sobre a cozinha de Atibaia, mas não a cozinha do triplex. Isso está no depoimento dele. O Lula mesmo Por que ele está fazendo isso? Ele só quer se livrar dessa acusação
só quer se livrar da acusação do triplex, porque é a que está pronta. As outras, ele está pouco se lixando. Ele já Depois ele inventa outra desculpa. Ele já se vê presidente da República. Ele não tem preocupação com nenhuma dessas outras investigações. Ele só está preocupado com o triplex porque é iminente o veredito, a sentença. E essa sentença pode barrá-lo, pode impedir a candidatura dele. É só por isso. Todo o resto, ele prefere até dizer que é culpado e que ele recebeu, que ele é o amigo e que ele recebeu 40 milhões de reais da Odebrecht, desde que nada seja decidido no próximo ano. O Diogo, ele era o amigo também na OAS, né? Eu estava revendo os e-mails, todos esses que a gente publicou, e quando os executivos falavam do triplex, do sítio, das cozinhas, da mobília, da reforma, etc., eu falei assim, era um amigo também. Não era, obviamente, o amigo formal, como era da planilha da Odebrecht, mas pelo visto, o Lula é o amigo de todo mundo, né? Então, tá sempre... bom, já o apelido, o codinome dele na planilha, Zeca Pagodinho, você já tem uma noção da consideração que eles tinham pelo Lula, né? Era um cara que estava levando bola, era um empregado deles. Isso está claro, desde a delação do Odebrecht foi clara nisso. Eles tratavam o Lula como um empregado. Só para lembrar aqui aos espectadores que o Lula, no interrogatório ao Sérgio Moro, fez de tudo para não responder as perguntas relativas ao sítio, né? Por isso que o Diogo está falando que ele quer postergar. Quer dizer, falou da cozinha, mas só para o triplex, porque teve um encontro lá sobre a cozinha com o Léo Pinheiro, mas de sítio ele não queria falar, porque é outro processo. E é bom a gente comentar também que a defesa do Lula contratou um novo advogado, né? Parece que o Cristiano Zanin, depois de todas essas pataquadas, é uma mostra aí de que ele não está dando conta do recado. O Lula está querendo reforçar o time. Isso, ele vai ganhar um churrasco. A gente publicou o convite, inclusive. Vocês não foram convidados. É um militante, né? Um militante que lutou contra o impeachment, já atacou a Lava Jato. Claro que é um deles, né? É isso aí. Bom, esses são os temas. Vamos acompanhar aqui. Esperemos que o Eike Batista seja preso logo, logo. E vai ser solto imediatamente depois, mas dane-se. Pelo menos a saída dele a Bangu é sempre ele não pagou os 52 milhões? Os 900 milhões que ele tem ainda, depois da maior fraude, a fraude mais colossal do planeta, desde o Madoff, os 900 milhões de reais que ele ainda tem estão bloqueados, segundo os advogados dele. Ou pelo menos ele não quer revelar onde está o resto. Aqui. É isso aí. Bom, abraço. Tchau. Abraço. Tchau.